Bom dia, eu me chamo Lopes, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu sou pastor evangélico, sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na minha casa, a vida dos meus familiares, a vida dos meus filhos. Sou agradecido a Deus pela oportunidade, pela liberdade que Deus me dá de fazer a sua obra através da internet, sem nenhuma restrição. Obrigado, meu Deus. Quero dar as boas-vindas a você, a este canal Maravilha da Lei. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero hoje compartilhar um assunto que deveria ser interesse de todos, mas na realidade não é. Então possa ser de interesse daquele que desfruta da salvação de Deus em Cristo Jesus. Hoje eu quero fazer alguns comentários sobre o julgamento do Senhor. O Senhor foi julgado, foi sentenciado, foi condenado e foi sacrificado. Eu quero estar comentando alguns pontos. Tudo isso está na Bíblia. E eu vou comentar considerando a Bíblia. Tudo que nós comentamos é fundamentado na Bíblia. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor. Esse assunto do julgamento do Senhor, os 4 evangelistas, eles trouxeram esses comentários. Eles narraram Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 comentam sobre o julgamento do Senhor. Eu vou ler o de Mateus. Evangelista Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 11. Eu vou ler, depois estarei comentando. Diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo o governador, disse-lhes: Qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos:
Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiu-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram o homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Amém? Até aqui. Bem, considerando a Bíblia Sagrada, eu sou leitor da Bíblia. Sou um homem convertido ao Senhor que leio a Bíblia. E eu busco de Deus respostas, orientação, esclarecimento. Eu busco de Deus sabedoria. Ele mesmo disse: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança no rosto. Então eu aprendi a ser um crente que leio a Bíblia e peço a Deus esclarecimentos para entender a sua palavra. Então, considerando a Bíblia Sagrada como crente, apenas como um crente, eu quero entender que a morte do Senhor Jesus, para mim, considerando a Bíblia, tem duas versões. Eu digo assim, tem duas versões. A versão divina e a versão humana. Na versão divina, o Espírito de Deus me faz entender assim. Na versão divina, Deus idealizou a morte de Jesus. Essa é a versão divina que o Espírito de Deus me faz entender, considerando a palavra de Deus. Vou repetir. Na versão divina, Deus idealizou a morte de Jesus. Na versão humana, o homem realizou. Na versão divina, Deus idealizou. Na versão humana, o homem realizou. Deus idealizou, o homem realizou. E vou ler um texto da palavra de Deus sobre esse ponto.
Livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Vou dizer assim: e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu vou repetir aqui o texto. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu não vou comentar o capítulo 13 do Apocalipse. Mas eu vou extrair a parte final da profecia, Apocalipse 13, 8, quando diz: livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando eu disse aqui que a morte de Jesus tem duas versões, a versão divina e a versão humana, a versão divina está aqui. A morte do Cordeiro desde a fundação do mundo. A morte, Jesus foi morto, idealizado no coração de Deus antes da fundação do mundo. Deus idealizou a morte de Jesus por amor. Por amor. João 13,16 que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é amor, e realmente é amor. Então Deus idealizou a morte de Jesus por amor ao ser humano, por amor à alma do homem. Deus idealizou. E eu digo, considerando a Bíblia, que a morte do Senhor foi por inveja, por vaidade, por corrupção do homem. O texto que eu li, Mateus 27, no capítulo 27, verso 18, a Bíblia diz que Pilatos sabia que os príncipes, os sacerdotes, os judeus, os anciãos entregaram Jesus por inveja. E realmente foi por inveja. Eles realizaram a morte de Jesus por inveja, por vaidade, por corrupção, com medo de perder aquela mordomia que eles tinham junto às autoridades romanas. Então eles arquitetaram, planejaram a morte de Jesus. Mas nós temos que saber, nós que temos acesso à palavra de Deus, temos que saber que Deus já tinha idealizado a morte de Jesus. A morte de Jesus é a morte profética. Nós temos que... O Senhor Jesus, ele próprio confessa. No capítulo 10, escrito por João, ele diz que ele entregou a vida dele planejado. Ninguém tirava a vida dele. Ele diz: a minha vida, eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la.
Este mandamento recebi de meu Pai. Então a morte do Senhor foi idealizada, foi concretizada por Deus, o Pai e o Filho Jesus. E o homem realizou. Mas a morte do Senhor foi para a salvação da nossa alma. Deus sabia que o homem, com essa natureza humana decaída, pecaminosa, precisaria de um redentor. E esse redentor foi na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. O julgamento do Senhor foi tudo planejado por Deus. Já planejado. O início, meio e fim por Deus para a salvação da alma do homem, para a salvação da minha alma, da sua alma. O julgamento do Senhor, julgamento falho. Muitos estudiosos ao redor do mundo anotam muitas falhas nesse julgamento. O julgamento humano. O julgamento foi do Senhor, foi um julgamento humano e cheio de falhas. Mas por que não se anulou esse julgamento? Porque não podia. É um plano divino. Um plano divino. O julgamento do Senhor, a sentença, a condenação, a crucificação, foi tudo idealizado por Deus. O julgamento do Senhor foi para benefício nosso, benefício do homem, para que Deus pudesse alcançar nossa alma, para que nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados e nós viéssemos alcançar a graça. Muitos falam do sábado. O sábado aqui, considerando a Bíblia Sagrada, o sábado, considerando a Bíblia, foi o motivo, entre aspas, motivo maior que esses homens, os líderes, príncipes, sacerdotes, anciãos, as autoridades, o sábado foi o motivo maior que eles conseguiram criar para sentenciar Jesus. Eles se apegaram aos sábados, que o Senhor Jesus violou o sábado. O Senhor Jesus violou o sábado. O Senhor Jesus violou o sábado. O Senhor realizou milagres, feitos maravilhosos aos sábados. Curou, libertou, sarou, ministrou, pregou o perdão de Deus nos sábados. E o Senhor Jesus deixou claro, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Eles não entenderam, não aceitaram. O sábado é a lei. O sábado é a lei de Moisés. O Senhor é a graça, é o amor. Aleluia. É essa concepção, é esse entendimento que até hoje muitos não entendem, não aceitam. Não entendem e não aceitam. O sábado é a lei. Está lá nos 10 mandamentos? Está. O sábado é a lei. O Senhor Jesus é a graça. É a graça. É o amor. O Senhor Jesus, ele não poderia se submeter ao sábado. Não poderia.
Ele não seria Jesus, não seria Deus, se ele se submetesse ao sábado. Ele veio para cumprir a lei, mas nos libertar da lei. Aleluia. Ele veio para nos libertar. O seu sacrifício, o seu corpo rasgado, o seu sangue jorrado, foi para nos trazer libertação. Aleluia. Nós somos libertos. O Senhor oferece libertação. O Senhor oferece a graça, o perdão, a proteção, a salvação. O Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, nos oferece a dádiva, a beneficência da salvação da nossa alma. Em Cristo Jesus, nós devemos louvar a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos dado a viver. Somos salvos em Cristo Jesus.